seja você. Por quê? Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio para reinar um reino político, mas ele veio para reinar em um reino espiritual e um reino dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Ele veio para reinar no manto de mistério, dentro na nossa alma, do nosso espírito, no nosso intelecto, canto de mistério, para nos fazer fortes. Como ele conseguiu fazer 12 homens sem conhecimento de muita coisa, que não tinham conhecimento de quase nada, não é? A serem homens que após a morte de Jesus, tornaram-se homens realmente que deixaram a sua história de vida. Homens que passaram a serem seguidos também por multidões de pessoas. Como o Senhor conseguiu mudar a história da vida de cada um desses homens? Como Jesus conseguiu fortificar a ponto deles passarem a serem líderes? E eles passaram a ser líderes porque, como Melácia, passaram a ser líderes de si mesmos. Quando deixaram que ali Jesus viesse a trabalhar na Labaçu e Defai, na vida de cada um deles. Porque todos eles fizeram a renúncia. Se você pegar a história de cada um dos discípulos, todos eles tiveram que deixar tudo, inclusive a sua família, para seguirem a Jesus. Venha como estás. Aí tu dizes assim, mas pastora, que loucura. Está dizendo que eu tenho que deixar minha família, tenho que deixar meu emprego, minhas coisas, porque foi assim que os discípulos fizeram. Eu vou dizer a você que nos dias atuais nós iremos deixar de colocar as nossas preocupações, presta atenção, entre aspas, as nossas preocupações iremos deixar de lado, iremos colocar agora, em primeiro lugar, a presença de Deus em nossas vidas, para que as coisas comecem a se encaminhar perfeitamente dentro do que Deus quer de melhor para cada um de nós. Você quer ser muito mais que vencedor? Vencedores seremos. A verdadeira, a real vitória nós temos quando temos a presença de Deus dentro de cada um de nós. Porque mesmo que você não tenha a Jesus, você pode conquistar muitas coisas. Mas essas conquistas não trarão a verdadeira felicidade. E quando nós temos a Jesus, é diferente. A verdadeira felicidade, ela faz algo muito profundo dentro da gente. E nos faz muito mais que vencedores. Como? Não seremos mais guiados pelas nossas vontades. Nem dentro mais dos projetos que nós fazíamos a cada ano, quando virava-se o ano. Mas o que eu vou dizer a você é o seguinte: ela é outra vida. Eu não sou mais Magdaíl de anos atrás. Eu sou uma nova Magdaíl. Antes eu era fragilizada, amedrontada, covarde, sem perspectiva, não sabia como seria o meu futuro, porque o inimigo, ele sabe que Deus nos dá um valor imenso, e ele já começa a trabalhar em nossas vidas desde a nossa infância, Satanás, para tentar lançar dentro de nós, não é, sentimentos gerados de situações que não foram feitas nem ditas por Deus, para tentar impedir a nossa caminhada no plano perfeito que Deus fez para todos nós. Aí crescemos numa infância, nem todo mundo tem uma boa infância, mas ainda que você tenha uma boa família, como eu tenho, como eu tive e continuo a ter, mesmo assim traumas são criados por algumas palavras, por algumas situações, por algumas rejeições, coisas ditas no meio da família, coisas que acontecem na escola, e você vai gerando ali problemas que de uma maneira ou de outra lhe engessar sua caminhada. E a palavra, Jesus veio para nos mostrar isto. Ele não escolheu os melhores homens,
Preste atenção. Jesus, ele não selecionou os melhores homens. Ele selecionou homens. Porque o Senhor, ele não olha para mim e para você como os melhores. Porque ele é o melhor. Ele vê a todos nós como filhos e um pai que ama os seus filhos, independentemente de suas falhas, independentemente das suas fraquezas. Todo pai, toda mãe sabe quem é quem. Conhece os seus filhos. Bem assim é Jesus. Ele conhece a todos nós, ele sabe do que somos capazes de fazer, do que não somos capazes de fazer. E foi isso que ele escolheu. Ele escolheu homens incultos. Ele escolheu homens que não tinham uma visão ampla para muita coisa, inclusive negócios. Imagine tratar com pessoas. Porque se tem uma coisa difícil, para mim o mais difícil é essa relação interpessoal. Pessoa com pessoa, não é? Esse relacionamento é algo assim que ultimamente o conflito é muito grande. As pessoas não se entendem mais, como diz a palavra, muitos não têm conhecimento da palavra. E por isso que eu disse a vocês que a palavra ela nos instrui em tudo. Diz a palavra do Senhor que o amor de muitos se esfriarão. Diz assim a palavra. E pelo amor ter se esfriado no coração de muitos, é que existe esse conflito. Esse conflito de quê? De relações. Essa relação interpessoal. Você não me entende, eu não lhe entendo, muita gente não se respeita mais e começa a abrir a boca e falar coisas que ferem o outro. Tem outros que partem até para agressão corporal. São coisas que estão fora do que a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus veio com o amor dele, ele teve toda a paciência de ensinar os seus discípulos. Outra coisa, o que ele ensinava aos seus discípulos era algo que deixa-me muito fã. Eu sou uma pessoa que me rendo mesmo à presença do Senhor Jesus. Se eu estivesse naquela época, e se ele me permitisse, eu queria ser uma discípula dele, sabe? Mas Jesus, ele levou aqueles homens a serem discípulos e líderes de multidões de pessoas quando ele partiu. Jesus partiu porque Jesus ensinou a eles o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor da vida. E o valor e o sentido dessa vida só há quando colocamos em prática o amor. E é esse amor que ele quer que a gente venha, sim, que a gente venha a passar, a distribuir, a nos relacionar uns com os outros. Vamos ser mais tolerantes, não diz assim a palavra que o amor nos faz tolerantes? Vamos ser mais pacientes. Vamos parar mais para ouvir o outro. Jesus, ele parava muito para ouvir as pessoas e conversar com elas. Porque quando se há o diálogo, se há cura, quando a gente começa a conversar, expor as coisas que estão guardadas dentro de nós, a gente se sente mais leve. A gente se sente melhor. Quantas pessoas estão engavetando dentro de si próprio aquela fly sai daí, comprai, um lixo da sua mente, de coisas que só adoecem o seu corpo. Jesus veio para nos ensinar que a vida, ela é linda, mas a beleza desta vida que temos, ela só pode ser realmente vivenciada, não é? Quando passamos a ser do que o ter. Seja você